Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido. Olá, meu nome é Ana Rossi. Tenho 42 anos. Meu último parceiro me abandonou. Depois de que definitivamente todos os nossos tentos por sermos pais tenham fracassado. Já não há métodos que funcionem para mim. Meu ventre se tornou um deserto onde nenhuma semente de vida germinará jamais. Nós provamos tudo e meu sonho nestes últimos anos foi só um: ser mãe de forma natural, sem alugar um ventre ou adotar. O problema de ser mãe com outros métodos para mim é que sinto que não o amaria se não saísse de mim. Meu último parceiro estava aberto ao ventre de aluguel, mas eu não só não posso pensar nesse método, como não o consideraria parte de mim jamais. Mas a opção de ser mãe na minha idade já se fechou completamente para mim. Jamais poderei ser mãe como eu o desejo. Arrependo-me na alma de ter desperdiçado meu tempo. Arrependo-me do que fiz na minha juventude. Fui feliz uma vez. Tive tudo, mas o deixei por buscar algo que nunca encontrei. Agora nem mesmo posso ver uma mulher com seu bebê porque sinto uma pressão no peito que não posso suportar e devo sair dali. Estava em uma etapa da minha vida onde me sentia perdida. Perdi o rumo. Era como se tudo o que havia construído já não tivesse sentido nem valor. Não sei exatamente quando começou essa sensação, mas sei que foi crescendo com os meses e pensei que só era uma etapa passageira, mas só a alimentei com ideias estúpidas de realização pessoal. Não quero dizer que está mal realizar nossos sonhos e que buscar ser melhores no que escolhemos para ganharmos a vida está mal. Acho que nem mesmo sei o que quero dizer. Só havia algo dentro de mim que me dizia que buscasse viver mais, embora não tivesse ideia de que era esse algo. Era como se tentasse encher um vazio que nem mesmo entendia de todo e que nunca antes senti que tinha. Não sei como apareceu. Só sei que um dia apareceu e não foi até que deixei tudo. Segui meu instinto e me esbarrei contra uma parede. Casei-me com Luca, muito apaixonada por ele. Juro pelo mais sagrado. Ter uma família com ele era o que queria. Estava iludida com ele e com a vida que levaríamos. E esteve bem. Era feliz sendo uma mulher que voltava do trabalho e preparava o jantar para meu esposo. Depois conversávamos do dia no trabalho e víamos televisão. Tínhamos relações íntimas com regularidade. Os sábados saíamos com amigos e os domingos íamos à igreja. Casei-me com Luca aos 28 anos. Depois de 4 anos de relação. Nos mudamos para a casa dele, planejamos nosso futuro e acordamos que eu engravidaria aos 33 anos. Essa idade era justa para sermos pais. Durante esse tempo juntamos dinheiro. Nos preparamos com palestras e aconselhamento para futuros pais. Mas é justo quando eu completei 33 anos que algo mudou em mim. Eu queria ser mãe, o anelava, sonhava com essa etapa da minha vida. Agora recordo essa época e me dói muito. Venderia minha alma por voltar a esses anos e não sei o que faria. Talvez me deixasse uma carta dizendo-me que não buscasse algo que não existe ou que não jogasse minha vida nem a do meu esposo no lixo por uma estupidez. Com 33 anos estava quase no limite do meu melhor tempo para ser mãe. Eu o sabia, mas não me detive a pensar que não devia deixar passar meu tempo. Sinto tanta ansiedade ao recordar tudo isso. Muitas vezes depois do trabalho, ia a um parque observar as crianças brincarem e tentava que isso despertasse ou voltasse meu instinto maternal, mas isso não sucedeu. Juro que pensei em falar com Luca, mas um dia quinta-feira à tarde saí do trabalho umas horas antes. Houve um percalço e por segurança nos deram a tarde livre. Estive falando com meu esposo sobre o que estava acontecendo no meu trabalho, também perguntando-lhe o que precisava porque aproveitaria que saí cedo do trabalho para fazer algumas compras para a casa. Então só dei uma volta equivocada essa tarde. Eu estava caminhando à entrada principal do centro comercial. Devia ir à direita depois do segundo passageio, mas em lugar disso caminhei até o terceiro passageio e entrei pela porta número 3. Avancei 15 passos. Quando me dei conta de que estava em outra área do supermercado, tentei regressar, mas ouvi meu nome, Ana Rossi. Virei para ver quem era. Essa voz eu conhecia. Era Clara de administração, uma mulher de 35 anos. Nos conhecemos quando postulamos a empresa para a qual trabalhamos agora. Nos tornamos amigas, mas deixamos de nos ver quando nos designaram as nossas respectivas áreas. Esse encontro com Clara considerei o melhor que me pôde acontecer em anos, mas quando despertei desse longo sonho de busca de algo que nunca me faltou e sempre tive. Simplesmente agora recordo esse encontro como o pior que me pôde acontecer na minha vida. Se tão só não me tivesse equivocado de passageio, se não me tivesse encontrado jamais com Clara. Passei centenas de horas, dias, meses e anos, desejando não tê-la encontrado jamais. Sei que o que passou depois foi escolha minha, mas se tão só jamais me tivesse cruzado essa tarde com ela, talvez tivesse feito as coisas diferentes de como as fiz. Ela também teve a ideia de sair para fazer compras e não fomos as únicas. Ao cabo de 20 minutos éramos 5 mulheres da mesma empresa juntas no mesmo lugar.
Conversamos uns minutos, depois fomos comer algo e depois disso surgiu a ideia de beber algo em um bar próximo. Então só foi pura euforia, a emoção de pela primeira vez estarmos juntas e nos divertirmos conversando de temas do trabalho, algum que outro fofoca. Então só foi uma saída com elas, jamais se repetiu. A 3 delas jamais as voltei a ver. O que podia acontecer? Só eram uns drinks e depois eu iria fazer minhas compras. Escrevi a meu esposo contando que havia encontrado algumas colegas do trabalho e estávamos fazendo algo de conversa e comendo. Disse-lhe que depois iríamos por uns drinks ao bar e que depois eu iria comprar e em seguida voltaria para casa. Jamais tive intenções de fazer outra coisa, por isso estava em constante comunicação com ele. Estivemos 20 minutos no bar. Nenhuma bebeu em excesso nem se comportou de forma inadequada. Uns tipos se aproximam para nos convidar drinks, coisa que eu e 2 colegas mais rejeitamos. Clara e uma garota de contabilidade aceitaram os drinks só por serem amáveis. Os 3 tipos ficaram para conversar. Tentaram nos cair bem, dizendo que eram inofensivos e que só queriam ter uma conversa antes de irem trabalhar. Eles trabalhavam de noite na usina de energia. Mateu, técnico eletricista de 35 anos naquela época, fez um comentário sobre minha forma de vestir. O comentário não era ofensivo de todo, mas não foi do meu agrado. Não lhe dirigi a palavra nos 10 minutos mais que fiquei. Eu estava incomodada, escrevi a meu esposo, contei-lhe o que havia passado e ele me disse que saísse dali. Tomei minhas coisas e me despedi das garotas. Mateu fez outro comentário ainda mais estúpido. Não lhe tomei importância, só saí do bar e caminhei 3 ruas até o supermercado. Escrevi outra vez a meu esposo para dizer-lhe que já estava fazendo as compras e que depois voltaria para casa. Durante esse trajeto estive pensando no quão idiota era Mateu e no quão ordinário que devia ser em sua vida diária. Fiz minhas compras e voltei para minha casa. Meu esposo voltou perto das 8 da noite como sempre. Estivemos conversando um pouco sobre o que havia passado e ele disse que estava dando muita importância a esse assunto e devia esquecê-lo. Fez-me saber sua moléstia de que eu tivesse saído com elas para socializar. Quedamos em que não voltaria a sair com pessoas que mal conhecia de todo. Isso passou há 8 meses do meu aniversário número 33. E queira ou não, para bem ou para mal, isso significou sair da minha rotina diária. Sei que é uma desculpa fraca, mas me tirou da minha linha com moda diária. O tema se esqueceu para mim e para meu esposo. Passaram os dias e enquanto mais nos aproximávamos do meu aniversário número 33, Lucas se punha ansioso por começar a tentar que eu engravidasse. Algumas vezes ele não queria esperar mais. Dizia que uns meses mais ou meses menos não fariam a grande diferença. 6 meses antes do meu aniversário 33, eu já tinha dúvida se ter um filho era o que queria, mas decidi seguir com o acordado. Passaram 2 meses e meio desde que vi Mateu pela primeira vez. Estava no meu trabalho quase a ponto de sair como todos os dias. Chegou uma mensagem de um número desconhecido. Não lhe prestei atenção até que estava a caminho de minha casa. Estava em um semáforo vermelho quando decidi ver a mensagem. Não lhe prestei atenção antes porque as mensagens do meu esposo e da minha família têm um tom que eu escolhi, pelo que as mensagens sem importância têm o som que vem por defeito. A mensagem mencionava meu suéter cor de melão. Deixei de usar esse suéter depois de que Mateu dissesse que lhe recordava as amigas de sua avó quando as via jogar pôquer. A mensagem dizia: nunca foi minha intenção te incomodar com o que disse sobre seu suéter. A verdade é que minha avó usava desses suéteres e você me fez recordá-la. Ela faleceu não há muito e sempre foi alguém muito importante na minha vida. Se disse algo que te molestou, sinto muito. Não podia suportar o que estava sentindo nesse momento. Fiquei olhando a tela do telefone, surpresa pela mensagem de Mateu. Não sabia como responder, mas decidi que o melhor seria ignorá-lo e não lhe dar mais importância. Guardei o telefone na minha bolsa e continuei meu caminho para casa. Essa noite contei a Lucas sobre a mensagem que havia recebido de Mateu. Sua reação foi similar à minha, aconselhou-me que não respondesse e que deixasse o assunto atrás. Perguntou-me se eu acreditava necessário bloqueá-lo. Disse-lhe que sim. Não queria mais problemas dos que já tinha. No entanto, não pude evitar sentir-me incomodada. As palavras de Mateu pareciam sinceras, mas me molestava o fato de que tivesse conseguido meu número de telefone. A única pessoa que pôde lhe dar meu número era Clara. No dia seguinte estive esperando Clara na saída para almoçar. Realmente não sabia o que lhe diria, talvez porque ele deu meu número a Mateu sem minha permissão. Ao final caí em que se não queria ter nada a ver com esse tipo, só devia bloqueá-lo. Há 2 meses do meu aniversário, isso passou. Enquanto mais me aproximava da data limite para começar a tentar engravidar-me, sentia-me sem ganas de me levantar pelas manhãs. Senti-me desmotivada. Algumas vezes estava triste o dia todo. Comecei a sentir que me afogava em um copo d'água. Comecei a cortar a comunicação com Luca.
Respondia de maneira breve às suas perguntas e sem ânimos. Praticamente me via forçada a iniciar a conversa. O silêncio era incômodo, mas isso também o deixei. Foquei-me no prático. Limitei as conversas a coisas que fossem necessárias. Nada mais. Comecei a sentir que me custava estar com Luca na mesma sala, o que me levou a buscar desculpas para estar ocupada em outro lado da casa fazendo qualquer coisa ou limpando algo que já havia limpado antes. Também não queria sair com ele os sábados, mas o alentava a que ele saísse só com amigos. Fez o primeiro sábado que não quis sair, ficou comigo o segundo e saiu o terceiro sábado. Depois disso já não saiu mais, mas eu me deitava cedo e ele ficava na sala ou em seu escritório até altas horas da noite. Outra coisa que fiz foi reorganizar a rotina, tratar de passar menos tempo com ele e falar menos por telefone. Tudo reduzi só a mensagens que nem sempre respondia no momento. Era raro que os dois ficássemos mais de meia hora na mesma sala, talvez se víssemos um filme. Mas isso é em geral. Não sempre foi assim. Tive conversas com Lucas sobre o que estava acontecendo na minha cabeça e sempre a conversa acabava igual. Os dois coincidíamos em que era uma etapa e logo passaria. Há 2 meses do meu aniversário me sentia presa, encerrada em uma cela invisível. Não tinha com quem falar. Estive brincando com meu telefone. Recordei a mensagem de Mateu. Dei voltas na minha cabeça durante uma semana inteira a sua mensagem. Era um domingo à noite. Luca estava furioso porque acabávamos de ter intimidade e, como já se havia tornado costume, deixei todo o trabalho a ele. Tivemos uma discussão. Eu também me alterei e lhe disse que devia estar agradecido de que lhe deixasse fazer o que quisesse porque poderia dizer-lhe que não. Sei que não devia ter dito isso. Saiu do controle. Ele respondeu, agradecido. Somos um maldito casamento que se cai aos pedaços e a ti parece não importar. Que diabos passa contigo? Eu me cobri com o lençol e não respondi nada. Ele se vestiu e se foi. Já levava 7 dias pensando em escrever a Mateu. Essa noite lhe escrevi. Comecei com um cumprimento que ele respondeu. Depois de uns mensagens mais, enviei áudios chorando contando-lhe o que estava acontecendo com Luca. Sim, foi como dizer a um ladrão onde estavam as joias e o dinheiro. Mateu foi como uma fuga a toda a pressão que se me vinha. O apreciei em seu momento. Fomos amigos. Sim. Ele me propôs sair várias vezes, inclusive disse que queria se deitar comigo. Falamos muito disso. Nunca aceitei me reunir com ele e ameacei com cortar a amizade se continuasse insistindo em nos vermos. Pedi-lhe que deixasse de me dizer que queria se deitar comigo. Mas, quem em seu juízo são mantém uma amizade desse tipo? As conversas com Mateu eram coisa de todos os dias. Isso me ajudou a melhorar as coisas com Luca, tanto na cama como quando nos ficávamos a sós, mas nada pode ficar no mesmo estado por muito tempo. Há uma semana do meu aniversário, estava aterrorizada. Luca parecia estar bem com a pequena melhora que tivemos. A dizer verdade, era o melhor que tivemos em meses, mas como disse antes, essa melhora não podia durar muito. Descobri que Luca estava preparando uma festa surpresa para meu aniversário. Minha irmã disse que estava organizando uma festa na casa dos meus pais, mas que devíamos comprar algumas coisas. Fomos ao salão de beleza e depois a comprar algumas coisas para a festa. Depois ela conduziu a outro lado, não à casa dos meus pais. Disse que devia recolher algumas coisas em um local próximo. Sinceramente, eu estava irritada, molesta, não sei porquê. Era meu aniversário e me esperava uma festa surpresa da qual já sabia de sua existência. O que não me esperava era que a festa fosse nesse local. Pensei em ficar no carro, mas minha irmã insistiu em que a ajudasse com os pacotes. Ao cruzar a porta, as luzes se acenderam e todos os que estavam ali gritaram surpresa. Eu não tive a melhor reação, só disse graças, algo nervosa. Luca apareceu com um ramo de flores. Eu sabia da festa, mas ainda assim estava zangada, mas o que me fez explodir foi a temática da festa. Havia cegonhas decorando as paredes, faixas com frases como futuros pais esperando com amor a bebê, um centro de mesa com chupetas e sapatinhos de bebê e chupetas gigantes recheadas de doces. Perdi o controle. Explode com Luca. Que diabos é isso, Luca? Por que uma festa com coisas de bebês? Ele estava surpreso pela minha reação e algo nervoso disse, não te gostou? Pensei que te gostaria. Como crees que vai me gostar isso, Luca? Os convidados começaram a ficar em silêncio. Não sei o que me passou. Fui até o centro da mesa que estava cheia de muitas coisas e bebidas, incluindo o bolo. Tomei o mantel e puxei dele. Caíram o bolo e as coisas que estavam em cima da mesa. Minha irmã tentou me deter. Luca disse, o que te passa? Detente. Caminhei até as cegonhas que estavam na parede e as arranquei. Luca me abraçou e me disse, está bem, sinto muito. Não devia ter decorado assim sua festa. Sinto muito, mas fala-me, por favor. Ana, o que queres que te diga, Luca? Que minha vida é miserável ao teu lado.
Que não quero ter um filho teu. Ele jamais esperou escutar isso de mim. Foi como se o tivessem congelado no tempo. Minha família tentou me acalmar, minhas primas, minha irmã. Minha mãe disse que eu estava estressada e que não o dizia a sério. Todos me olharam esperando que eu dissesse que o sentia, que não estava falando a sério, mas não disse isso. Já a oportunidade estava servida, assim que a tomei. Não quero ter filhos contigo, Luca. Não quero ser mãe ainda. Ele ficou sem palavras. Mal abria a boca, mas não lograva dizer nada. Minha irmã tentou que saíssemos à rua para falar, mas me atirei de cima e a empurrei a um lado. Voltei a me parar em frente a Luca e lhe disse que precisava de tempo fora da relação para poder pensar. Preciso de uma semana, Luca. Uma semana longe de ti. Minha mãe gritou: Não, filha, não digas isso. Luca não reagiu. Eu tomei minha carteira e saí à rua. Parei um táxi e subi. Quando Luca reagiu, eu estava a uma rua desse local. Fui à casa buscar algo de roupa e algumas coisas. Fiz o mais rápido que pude para evitar Luca. Depois me fui a um hotel. Antes de apagar meu móvel, enviei uma mensagem a Luca me desculpando de tudo o que disse, mas que era necessário para mim tomar essa pausa. De imediato começaram a chegar as mensagens da minha mãe, de Luca, de Sofia, minha irmã. Apaguei meu móvel. Saí do hotel. Não podia estar em um só lugar quieta. Saí a caminhar. Começava a duvidar se o que havia feito estava bem ou se era o correto. Sentia que o quarto me aplastava. A imagem de Luca, seu rosto desencajado quando lhe disse que não queria ter um filho com ele, me atormentava. Caminhei até que os pés me pediram um descanso. Não foi fácil assimilar o que havia feito. Minha cabeça estava feita um grande emaranhado. Arrependi-me de lhe dizer tudo isso a Luca. Devia tê-lo feito de outra maneira, esperar uns dias mais. Precisava desabafar-me. Fui a um bar, tomei 2 drinks e terminei por arruinar minha vida. Liguei a Matteo. Dei-lhe o endereço onde me estava hospedando. Ele esteve me esperando 1 hora na porta do quarto. Eu sabia o que aconteceria se me encontrasse com ele. Fiz. Me deitei com Matteo. Foi libertador até certo ponto. Na minha mente disse: quero uma relação como a que me poderia oferecer Matteo. Uma relação sem planos a futuro. Só sair, falar de coisas sem importância, nos deitarmos e deixar o tempo passar. Mas não estava segura de todo. Uma parte de mim dizia que não devia deixar Luca, não por Matteo. Depois de que Matteo se foi, estive pensando no que Luca poderia oferecer e, posto em uma balança, tudo que meu ainda esposo oferecia superava o que poderia ter com Matteo. Mas devia deixar ser feliz a Luca com outra mulher e aceitar que alguém mais teria tudo o que ele pode dar. Outra mulher terá tudo o que ele pode dar e mais, uma família com o que queria. Arrependi-me e disse: não, nenhuma outra mulher terá o que eu tive. Matteo regressou depois de 2 dias e me ofereceu irmos da cidade. Eu poderia trabalhar em uma empresa que fazia o mesmo que meu atual trabalho. Mas estava em outra cidade, a 2 horas de carro. Não era uma distância tão longa. Pus-lhe as coisas claras. Não deixaria a Luca. Preferia levar uma dupla vida antes de deixar que outra mulher ocupasse meu lugar em sua vida e na casa que compartilhamos. Sei que sou doente e retorcido, mas sou mulher e pensava que era o único caminho que podia seguir. Me deitei com Matteo. No dia seguinte regressei à minha casa. Regressei junto a Luca. Antes de regressar à casa, enviei uma mensagem para que não vá trabalhar e me esperasse. Meus planos eram me mudar com Matteo e trabalhar em outra cidade. Mas não estava disposta a deixar Luca, mas ele não devia saber nada do que eu já havia planejado. Pelo que devia ser agressiva com Luca desde o princípio. Eu proporia o divórcio como única alternativa, dividir os bens e cada um por seu lado. Eu sabia que ele esgotaria toda possibilidade de reconciliação ou de algum modo estar em prova para ver se as coisas funcionariam nesse ponto. Então ali eu mencionaria que poderíamos estar juntos apesar de me ir a outra cidade. Inventaria que isso me ajudaria a senti-lo falta e que seria benéfico para nossa relação. Mas o fundo real era que assim eu poderia ver se podia ter algo mais estável com Matteo e deixar definitivamente Luca. Incrivelmente, tudo saiu como eu esperava. Quando mencionei a palavra divórcio e que me mudaria a outra cidade, Luca colapsou internamente, tratou de manter a calma, mas não pôde. Praticamente se ajoelhou e me pediu uma oportunidade. Disse-lhe que não havia forma de que eu mudasse de opinião, que já havia tomado uma decisão e que me iria. Luca se humilhou, suplicou que não o deixasse, mas ele não sabia de que eu já me havia deitado com Matteo. Não creio que ele me rogasse uma oportunidade se soubesse que o havia enganado com Matteo. Então, justo quando estava a ponto de me ir, disse-lhe que o amava ainda, mas que precisava estar longe para senti-lo falta e ver o que era o que eu queria na realidade. Dei-lhe esperança e depois lhe disse que podíamos seguir estando casados e que eu voltaria os fins de semana para estar com ele. Seu rosto se iluminou e aceitou sem discutir.
Realmente me deu pena. Luca como homem estava diminuído, mas não queria deixá-lo. Falamos de sermos fiéis durante esse tempo que não sabíamos quanto tomaria. Eu calculava 3 ou 4 meses para poder deixá-lo definitivamente. Também estava a possibilidade de que seja ele quem terminasse com o casamento. Só me veria desde a sexta-feira à noite até o domingo à tarde que regressaria com Mateu. Na minha mente tinha todo o sentido do mundo. Pensava-me ir sem falar com minha família porque sabia que eles jamais aprovariam que me fosse e deixasse Luca. Renunciei ao meu trabalho, alistei minhas coisas pessoais. Estava a 20 minutos de sair. Devia passar a recolher Mateu e nos iríamos viver em seu apartamento. Luca se foi trabalhar. Não queria ir. Ele desejava ficar e me acompanhar, mas disse-lhe que se queria que eu voltasse o fim de semana, devia ir-se. Não contava com que Luca falaria à minha irmã e à minha mãe para que tentassem persuadir-me de ficar e arrumar as coisas com terapia e assessores de casal. A charla com minha irmã menor, Sofia, foi, por dizê-lo menos, tensa. Discutimos e ela me acusou de enganar Luca. Só assim se podia explicar que me fosse. Ela acreditava, pelas razões equivocadas, que estava enganando Luca. Na realidade, se havia enganado a meu esposo e pretendia seguir fazendo, mas a história não era como ela acreditava. A conversa foi escalando, se pôs mais intensa. Estivemos a ponto de ir aos golpes porque eu disse coisas que não devia dizer. Como que ela estava frustrada porque seu esposo a deixou, porque teve perdas involuntárias. 2 no total. Está seca como um deserto por dentro, por isso Filipe te deixou. Ela tentou levantar sua mão para me dar uma bofetada, mas se conteve. Não tens que ser uma idiota. Só tento que entendas que estás arruinando tua vida, mas sabes que, podes ir ao diabo. Espero que Luca te super logo. Deu meia volta e se foi. Minha mãe chegou justo quando minha irmã estava subindo a seu carro. Elas falaram uns minutos. Minha irmã chorou e abraçou a minha mãe. Depois se foi. Minha mãe entrou à casa, não disse nada e isso me irritou muito. Não vieste só para me ver empacotar. Se vais dizer algo, dize já que me tenho que ir, lhe disse. Não, filha, só quero que quando acabe tudo isso e voltes, me busques a mim primeiro. Vete se deves fazê-lo. Desejo-te o melhor. E eu esperaria a Luca. Ok, mamãe. Adeus. Me mudei com Mateu. Comecei em meu novo trabalho. Quando contava de onde vinha e que me havia mudado, pensavam que algo estava mal em mim ou que estava fugindo de algo. A verdade é que esse lugar era algo afastado e não havia tanto desenvolvimento como onde vivia com Luca. Para ir trabalhar devia conduzir 40 minutos. Ao princípio se me fez muito, mas me acostumei. Voltei a segunda semana, não a primeira como lhe prometi a Luca, não porque não quisesse, mas porque devia fazer algumas coisas. Senti muita falta de Luca. Cheguei a sexta-feira e foi como se não nos tivéssemos visto em anos. Nos entregamos um ao outro durante horas. Por uma parte, estava funcionando estar longe dele porque realmente eu sentia falta. Falávamos pouco sobre nossas vidas longe um do outro. Obviamente eu lhe contava verdades a meias sobre como estava vivendo. Ele queria saber onde vivia eu para me visitar, mas disse-lhe que isso poria em risco que eu voltasse de todo com ele. Precisava de privacidade nessa parte da minha vida. Era importante para mim manter isolada do que eu fazia. O fim de semana se passou em um abrir e fechar de olhos. Passou o primeiro mês. No sábado seguinte, Luca me comentou que minha irmã estava indo visitá-lo para ver como estava e que tiveram uma conversa. Ela lhe deu seu ponto de vista sobre o que ela acreditava que estava acontecendo, o que fez que Luca me perguntasse se estava vivendo com alguém mais. Fingi que me ofendia, tomei minhas coisas e simulei que me ia de regresso aonde estava vivendo. Luca me implorou que ficasse, se desculpou. Eu lhe disse que se queria que as coisas funcionassem, devia cortar toda a comunicação com minha irmã. Voltei à casa e lhe disse exatamente o que devia dizer-lhe. Ele disse cada palavra que lhe indiquei, a ofendeu e lhe disse que se buscasse uma vida própria e que deixasse de se meter em nossas vidas. Creio que usarei este espaço para falar um pouco dela. Minha irmã Sofia, Sophie para a família, é 2 anos menor que eu. Das duas, ela é a mais destacada quanto ao acadêmico. Diferente de mim, ela nunca teve sorte no amor. Sempre teve que lidar com enganos e maus tratos. Os homens sempre se sentiam um pouco intimidados pela capacidade de Sophie e isso lhe jogava em contra. Ela podia ser boa em muitas coisas, mas aos homens não lhes gostava isso. Ela corrigiu essa parte de seu caráter, conseguiu casar-se com um bom tipo, mas os problemas deles começaram quando ela não podia engravidar. Durante 3 anos o tentaram, mas teve 2 perdas. O tipo finalmente a abandonou. Ela passou por uma etapa de depressão da qual conseguiu sair 1 ano depois. Quando éramos adolescentes éramos unidas, mas quando a diferença no acadêmico se foi acentuando, nos distanciamos um pouco. Sentia um pouco de inveja pelo que ela conseguia. Seu trabalho era melhor que o meu. Ela ganhava muito mais.
Tinha o melhor carro e a casa na qual vivia terminou de pagar. Vacacionava em melhores lugares, conhecia pessoas importantes. Apesar de que meus pais jamais fizeram distinções entre ela e eu, sempre senti certo favoritismo para ela. Meus pais celebraram cada logro meu, inclusive Sophie o fazia, mas dentro de mim sentia que ela sentia pena pelo pouco que eu conseguia. Meu primeiro trabalho foi de caixa, o de Sophie foi de assistente de administração na mesma empresa. Havia muita diferença entre uma caixa e uma assistente de gerência e isso me encheu de raiva para ela. Eu sou 10 centímetros mais alta que ela. Tenho um corpo melhor formado que ela. Sophie não é feia, mas no sentido de beleza eu destacava mais. Mas o que sempre quis dela foi sua inteligência e sua capacidade para resolver problemas. Quando éramos moças e por alguma razão discutíamos, eu tentava fazê-la sentir mal porque eu era mais atraente para os rapazes, mas isso a ela não lhe importava nem um pouco. Que fosse tão segura nesse sentido realmente me irritava muito. Mas Deus tinha um plano para ela, uma bênção à minha custa. Depois de que Luca lhe dissesse tudo o que lhe pedi, ela me chamou essa mesma noite. Estava fora de si, chorando e gritando, dizendo que não entendia como eu podia ser tão miserável, que não só estava destruindo meu casamento, mas também a relação com minha própria família. Disse-me que estava cansada de tentar me ajudar e que já não queria saber nada de mim. Nunca te pedi ajuda. Jamais te busquei quando tinha algum problema, lhe disse. Somos irmãs. É meu dever te ajudar, Ana. Por Katie Quero. Ela me ajudou a organizar meu casamento quando passei por problemas econômicos antes de casar ou quando Luca e eu discutimos e me fui à sua casa chorando no meio da noite. Nada disso me importou nesse momento. Disse que mamãe estava destrozada por como eu a tratei o dia que me fui. Segundo ela, mamãe havia chorado toda a noite depois de me ver empacotar minhas coisas e me despedir sem nenhum tipo de respeito. De verdade crês que Luca vai ficar contigo? Disse ela. Isso não é assunto teu, lhe disse. Me enfureci e lhe gritei coisas ainda mais hirientes. Disse-lhe que sua vida estava estancada emocionalmente porque ela estava amargurada porque não podia ter filhos. Que Luca era muito melhor que qualquer homem que ela pudesse conseguir e que talvez se não fosse tão controladora, seu marido não a teria deixado. Ela ficou em silêncio. Esperei uns segundos, mas não respondeu. Cortei a chamada. Não soube dela em anos. Os seguintes meses, meu comportamento mudou muito. Viver 5 dias da semana com Mateu me mudou. Ao princípio tratei de não ser muito evidente com que estava copiando algumas coisas dele, mas depois me cansei de aparentar. Uma das coisas que mudei foi minha forma de ter intimidade. Cada semana tinha algo novo para mostrar e Lucas só o notou. Não o mencionava, mas depois de ter intimidade, ele ficava calado e eu comecei a notar que cada vez o desfrutava menos. Também notei que na casa havia bebidas alcoólicas que ao princípio ele tentou ocultar, mas depois lhe davam mesmo. Há 2 meses de que tudo terminasse entre ele e eu, os fins de semana o encontrava algo bebido. Inclusive os 2 últimos fins de semana não esteve em casa e mal respondeu minhas mensagens e chamadas, quando umas semanas atrás era eu quem não lhe respondia senão até depois de umas horas. O último fim de semana cheguei a casa e ele não estava. Escrevi-lhe e disse-lhe que se não voltasse logo, eu daria por terminado nosso casamento. Ele não respondeu, só me deixou em visto. Esperei essa sexta-feira à noite e todo sábado. Essa mesma noite de sábado me fui de regresso à casa de Mateu. Não lhe disse nada a ele, só voltei. Quando abri a porta, escutei ruídos que vinham do quarto. Me assomei e vi uma mulher saltando em cima dele. Só me dei meia volta e me fui da casa. Era muito esperar que ele me fosse fiel os dias que eu estava com Luca. Sim, me doeu vê-lo com outra mulher, mas não podia reclamar nada. Não voltei à casa de Luca por 1 mês. Escrevi-lhe para saber como estava. Suas respostas eram curtas. Mais de uma vez lhe perguntei se o que desejava era terminar com nosso casamento. Ele respondia que não sabia o que queria. Disse-lhe que voltaria à casa o seguinte fim de semana e disse que me esperaria. Dias antes desse fim de semana, a quinta-feira à noite estava em um bar com Mateu e uns amigos dele. Estive intercambiando mensagens com Luca. Pareceu-me que ele estava ébrio porque algumas mensagens eram incoerentes. Não passou mais de meia hora quando vejo ingressar pela porta do bar. Estava ébrio. O primeiro que faz é me perguntar: esse é Mateu então? E ser sua amante é o trabalho que encontraste? Fiquei sem reação. Mateu ficou em silêncio. Todos ficaram quietos. Luca tomou um copo de cerveja e me lançou a cerveja na cara. Mateo se levanta e empurra Luca. Luca é mais corpulento que Mateu, pelo que respondeu empurrando também, mas com mais força, a suficiente como para fazê-lo cair em cima da mesa. Era óbvio que Mateu não poderia com Luca, pelo que os amigos de Mateu, em especial um deles da mesma tala que Luca, o derrubaram. Os 2 se deram golpes, mas um dos amigos chutou a cabeça de Luca, o que causou que ficasse quieto um rato.
Isso foi aproveitado por Mateu e seus amigos para golpeá-lo. Tentei detê-los, as outras mulheres também, mas para má sorte, as outras pessoas do bar não quiseram se envolver. Só quando Luca deixou de se mover o deixaram em paz. Luca estava bastante golpeado, mas respirava. Chamei o 911. Já haviam passado 5 minutos. Mateu me disse que se não me ia com ele, tudo acabava ali. De todas as decisões que tomei, essa foi a pior. Deixei Luca com as outras pessoas que se aproximaram quando a briga já havia terminado. No meu carro, que conduzia Mateu, tentei chamar a minha irmã, mas parecia que ela me havia bloqueado. Chegamos ao apartamento de Mateu. Ele se meteu ao chuveiro. Então tomei seu móvel para chamar a Sophie. Disse-lhe o que havia passado e que viesse por Luca. Não a deixei falar, só cortei a chamada. Escrevi-lhe o endereço do hospital onde estava segura que levariam Luca. Depois disso, Sophie me desbloqueou e enviou dezenas de mensagens pedindo-me detalhes do que havia passado. Não respondi, só apaguei meu móvel e a bloqueei desde o móvel de Mateu também. Amanhã seguinte fui ao hospital. Estava a ponto de sair do meu carro quando notei que o carro de Sophie estava estacionado a 7 metros do meu. Não tive o valor de sair do meu carro. Estive pensando se seria boa ideia perguntar como estava Luca. Passei quase 40 minutos no carro quando vejo que Luca sai em uma cadeira de rodas empurrada por um enfermeiro. Atrás dele sai Sophie. Luca se levantou da cadeira e entrou ao carro da minha irmã. Depois se foram. Desci do meu carro e fui perguntar sobre seu diagnóstico. Eu era ainda sua esposa, pelo que pude acessar sua informação médica. Afortunadamente, só eram golpes que sanariam sem problemas. Meu medo era que depois da patada que recebeu Luca na cabeça tivesse problemas sérios, mas as ressonâncias magnéticas não mostraram nenhum problema. Não voltei a casa. Já não havia nada para mim ali. Escrevi-lhe perguntando como estava, me desculpando pelo que passou. Pedi-lhe perdão. Não respondeu nenhuma mensagem minha e depois de 15 dias me bloqueou de todas as partes. Depois de 1 mês e meio, um advogado me contatou para nos reunirmos e escutar minhas demandas para assinar o divórcio. Quando me reuni com ele, me dei conta de que era a advogada da minha irmã, a mesma que levou seu divórcio. Falei muitas vezes com ela antes de forma cordial, mas agora ela era como minha inimiga. Os termos para o divórcio eram simples. Cada um conservava suas contas e se me assignaria uma pensão por 3 anos. Apesar de que fui eu a infiel, mas isso não seria tomado em conta pelo juiz. Cada um conservava seus carros e a conta em conjunto se dividia. Eu pus como condição para assinar que tivesse uma reunião com Luca antes para falar. Precisava explicar-lhe como me havia estado sentindo todo esse tempo, mas a advogada rejeitou todo intento de reunião. O busquei na casa onde vivemos, mas me surpreendi ao ver que estava à venda. Ele já não vivia ali. Ofereci a conta em conjunto completa e renunciar à pensão, só se me concedesse a possibilidade de falar com Luca, mas não aceitaram. Então decidi não assinar. Fomos até a corte e o divórcio se estendeu por 8 meses. O último dia para a leitura final do juiz, onde se me obrigaria a assinar, vi a Luca, a minha irmã e a advogada. Meu coração estava por sair do peito. Sentia-me tão nervosa que esqueci o que pensava dizer quando me tocasse falar. Luca não me olhou em nenhum momento. Por mais que fiz o possível por chamar sua atenção, não o logrei. Mateu estava algo incômodo porque não se lhe permitiu sentar ao meu lado, mas pelo contrário minha irmã sim estava ao lado de Luca. Luca não disse nada. Sua advogada falou por ele. Eu também não disse nada. O juiz me concedeu a pensão e todo o mais ficou como estava ao início. Por disposição do juiz, Luca, minha irmã e sua advogada abandonaram a corte primeiro, depois Mateu, meu advogado e eu. Luca apagou todas suas contas em redes sociais e as de minha irmã ficaram congeladas desde esse dia. Ela não voltou a subir nada. Ainda agora, enquanto escrevo isso, não voltei a falar com Luca. Cortei comunicação com minha família, só me escrevia com minha mãe e não era mais de 2 mensagens por ano. Mateu e eu nos mudamos a um apartamento mais grande. Pusemos regras à relação, a fechamos e fixamos uma data para casarmos. Estava apaixonada por ele, me ilusionava uma vida ao seu lado. Mas se antes não queria ter filhos, depois de 2 anos com Mateu, meu instinto de maternidade saiu à tona novamente. Com 35 anos estava à beira da minha etapa fértil. Sem consultá-lo com Mateu, visitei uma clínica de fertilidade e iniciei os preparativos para uma gravidez geriátrica, como o chamaram na clínica. Esse nome realmente me molestava muito, mas tive que aceitar que por minha idade era assim. Essa noite, quando Mateu chegou do trabalho, disse-lhe que precisava falar muito seriamente de nós. Expliquei-lhe que estava pronta para ser mãe e que devia ser esse ano. Sua reação foi de moléstia. Por que agora? Pensei que não queria ser mãe, disse ele. Sim, era meu sentir até há uns meses, mas agora mudei de parecer e quero ser mãe, lhe respondi.
Ele se levantou da mesa e se sentou na sala. Acendeu um cigarro e disse que devia pensá-lo. Tentei dizer-lhe que havia visitado uma clínica de fertilidade e que já havia averiguado muitas coisas, mas sua reação foi muito pior. Se pôs furioso e gritou: "Por que fizeste isso sem me consultar primeiro?" Entendi sua moléstia porque isso nos involucrava aos dois. Ao final saiu de casa e não voltou até a madrugada. Quando chegou estava ébrio e cheirava a perfume barato de mulher. A manhã seguinte lhe perguntei onde esteve e, sem mostrar remorso, disse que esteve com a mesma mulher com a qual o encontrei a primeira vez. Senti raiva. Quis chorar e jogar tudo o que havia na cozinha, mas me aguentei, mordi meu lábio e suspirei. Mateu, não quero uma vida assim. Não o vou suportar. Ele me deu um beijo na testa e disse: "Falamos à noite." Depois de que se foi, soltei o que tinha guardado. Chorei de raiva. Minha vida nesses primeiros anos com Mateu não foi a melhor. Tivemos altos e baixos e suspeitava que ele seguia vendo essa mulher, mas por alguma razão decidi não olhar para esse lado. A tudo isso, Mateu e eu havíamos mudado de trabalho, ele em uma empresa construtora e eu no escritório de uns advogados. Pus várias vezes a charla sobre sermos pais e de casarmos. Ele não queria tocar o tema, sempre o evadia e eu tinha que encontrar outro momento para pôr novamente a conversa na mesa. Estivemos nessa situação 3 meses. Uma noite, Mateu chegou e disse que por trabalho iria 3 dias a outra cidade para uma capacitação de um projeto grande perto de onde vivíamos. Perguntei-lhe se veria com a mulher enquanto estava de viagem e ele disse que isso se havia acabado há muito. Estivemos em contato todo o tempo que ele esteve fora, não sempre, mas sim sabia onde estava ele e ele sabia onde estava eu. Ele voltaria um domingo à tarde. Era sábado e eu estava em casa. Decidi sair a beber algo e depois voltaria à casa. Não lhe mencionei nada a Mateu sobre isso. Não fui ao bar ao qual usualmente íamos. Fui ao outro extremo da cidade. Ali conhecia um rapaz. Disse-me que se chamava Rafaele, mas descobri que seu verdadeiro nome era Arturo. Me deitei com ele depois de uma conversa e uns copos. Estive com ele 2 horas e depois voltei ao apartamento. Foi só ter relações. Mateu voltou domingo e tivemos uma conversa sobre nosso futuro. Ele falou de fazer coisas, poupar dinheiro, viajar, comprar uma casa, mas dos filhos nada de nada. Eu suspeitava que ele havia estado com a mulher ou talvez outra. Não tentou ter intimidade, o que me pareceu estranho, mas decidi não lhe dizer nada nesse momento. À noite busquei em seu móvel algum chat, algo que me desse uma pista. Não encontrei nada. Talvez estava sendo paranoica, mas a verdade é que quando uma tem um pressentimento, sempre ou quase sempre é certo. Passou 1 mês e meio. Voltei ao bar onde conheci Rafaele. Não o encontrei. Voltei às 3 semanas seguintes. Parecia que havia desaparecido. Deixei de tomar os anticoncepcionais sem lhe dizer nada a Mateu. Passaram 15 dias e voltei ao bar. E dessa vez encontrei Rafaele. Nos deitamos e me assegurei de que ele me engravidasse. Repeti essa situação durante 4 fins de semana. Tinha relações com Mateu também, mas ele tomava suas precauções de não me engravidar, apesar de que sabia que eu estava tomando pílulas anticoncepcionais. Deixei de ver Rafaele quando suspeitei que estava grávida. Esperei. 1 semana a mais, me fiz um teste e saiu positivo. Tinha apenas 3 semanas. Eu havia decidido que se Mateu não quisesse se fazer responsável, o deixaria e seria mãe e pai para meu filho. Essa noite eu esperei com o teste de gravidez. Mateu me agrediu e produto dessa agressão tive uma perda. Jamais imaginei que ele fosse reagir dessa maneira tão violenta. Ele me pediu perdão e eu o perdoei. Confessei-lhe que havia deixado de tomar as pílulas. Isso foi o que o enfureceu muito. Não lhe confessei que estava vendo a outro homem. Supôs-se que o filho era dele. Passamos 1 mês e 15 dias sem ter relações. Uma noite chegou ébrio e o fizemos. Retomamos o ritmo na intimidade a partir dali. 1 mês depois voltei a ver Rafaele e dessa vez lhe dei o endereço do apartamento para que me visitasse. Rafaele veio até em 3 ocasiões, a parte das vezes nas quais eu o visitava. Voltei a engravidar. Me deitar com Rafaele no apartamento que compartilhava com Mateu era como tentar saltar de um edifício. Rafaele era cuidadoso, mas era só questão de tempo para que Mateu o soubesse. Terminei a aventura com Rafaele quando me embaracei novamente. A barriga ainda não se me notava, mas as náuseas as tinha o dia todo. Mateu me chamou como ao meio-dia. Ele já sabia de Rafaele. Saí do trabalho correndo e fui recolher minhas coisas. Quando estava quase por sair do edifício, Mateu me encontrou. Sua reação ao ver que o estava abandonando foi pior que a primeira vez. Não sei o que teria passado se o porteiro do edifício e sua esposa não o detivessem. Entre eles e os demais vizinhos o retiveram até que chegou a polícia. Como eu já tinha 1 mês e meio de gravidez, a situação para Mateu era grave. Ele sabia da minha gravidez. A prova era a última mensagem que me enviou.
Além do juízo por agressão no meu estado, apresentei uma demanda civil para buscar que ele se fizesse cargo dos danos emocionais, físicos e financeiros. Ver a realidade do meu fracasso só me levou a me afundar mais. Me deitava com Rafaele, depois com um amigo próximo dele. Trabalhava só para sair os sábados e com o dinheiro que obtive de Mateu, pagava minhas contas. Estive mantendo Rafaele por 1 ano e meio até que me abandonou por uma ex-namorada a qual havia engravidado. Comecei uma relação com um companheiro de trabalho que era um idiota, inseguro e ciumento. Não duramos mais de 7 meses. Me mudei e mudei de trabalho. Passei 5 meses sem trabalhar. Saía muito pouco do meu quarto. Estive meditando muito e reconheci que me equivoquei ao fazer tudo o que lhe fiz a Luca. Pela primeira vez me arrependi de verdade. O senti na alma. Já havia passado um pouco mais de 5 longos anos, quase 6. Tentei buscar um bom homem como Luca e os encontrei, mas me dei conta de que eles não queriam estar comigo. O tipo de homem que eu queria não me escolheria jamais. Estive em um par de relações sem futuro até que conheci Eduardo. Com ele as coisas melhoraram muito. Jamais pensei que ele se fixasse em mim. O conheci quando completei 38 anos. Tivemos 2 anos maravilhosos. Falamos de ter filhos. Na minha idade praticamente era uma batalha perdida, mas o tentaríamos. Estivemos 1 ano tentando. Visitamos muitas clínicas de fertilidade até que encontramos uma que tentaria me ajudar. Provamos muitos métodos, alguns pareciam funcionar, mas tive 2 perdas espontâneas. Soube o que sentiu minha irmã quando teve suas perdas. É devastador. Chorei semanas, igual a ela em seu momento. Recorde tudo o que lhe disse. Ainda me dói recordar seu rosto quando me deixei levar pela ira e lhe disse que seu ventre estava seco. Muitas vezes quis reunir o valor para chamá-la, mas simplesmente não pude. Sei que ela me teria perdoado, sei, mas me sentia tão miserável. Ter a esperança um dia e ao outro sentir que o mundo se vem abaixo quando perdes o que levas no ventre te mata pouco a pouco por dentro. Depois da minha última perda, Eduardo e eu falamos sobre nossas possibilidades. Uma delas era alugar um ventre, coisa que eu me negava. Timei euforia. Queria algo meu. Tive um check-up por fortes dores abdominais e depois dos exames, o doutor disse que já era impossível para mim, que já não tinha o necessário. Devido à minha última perda, precisava de uma esterectomia, extirpação do útero, por complicações graves relacionadas à perda. Chorei como não tens ideia. Entrei ao quirófano quase sem ganas de viver. Passei 4 meses sem sair de casa, isolada do mundo. Uma noite, Eduardo saiu de casa e já não voltou. Minha mãe me disse uma vez que a chamasse a ela primeiro quando voltasse. Não podia voltar. Não sabia como fazê-lo. Estava presa na minha mente. A chamei e ela chegou depois de 2 dias. A impressão que lhe causei à minha mãe foi terrível. Levava semanas sem me banhar, sem limpar a casa. Havia comida decomposta por todos os lados, inclusive fezes em algumas partes da casa. Minha mãe é forte, mas é uma mulher de 73 anos. Essa mesma tarde deixei a casa, deixei minhas coisas, meus recordos. Fomos a um hotel. Minha irmã chamava a cada hora. Estava preocupada pela minha mãe. A ela não lhe ficou mais que lhe dizer que estava comigo. Vai que precisava de ajuda. Sofia queria me ajudar, mas antes minha mãe devia falar comigo sobre ela. Sofia e Luca levavam 7 anos de casados e tinham 2 filhos. Juro por Deus que chorei, mas não de raiva, ciúmes, nem inveja, nada disso. Chorei de felicidade. A chamei e disse-lhe que estava feliz por ela. Sofia tomou um voo e veio ao dia seguinte. Não veio sozinha. Ela apareceu com 2 primas minhas. Eu era uma mulher de 42 anos que parecia de quase 50. Ela se surpreendeu ao me ver. Me abraçou e pedi-lhe perdão. Realmente precisava ouvir de sua boca que me perdoava. Expliquei-lhe que o que lhe disse a última vez que brigamos. Isso que lhe disse me perseguiu e me alcançou. Senti em carne própria tudo o que ela viveu. Depois disso, lhes contei cada detalhe do que vivi todo esse tempo. Eu chorava e elas comigo. Essa mesma noite voltamos à casa onde estava vivendo por meus documentos e algumas coisas pessoais e tomamos um voo de regresso à casa da minha mãe. Ao terminar de escrever minha história, levo 6 meses de terapia. Estou vivendo com minha mãe. Conheci meus 2 sobrinhos, um menino de 5 anos e uma menina de 3 anos. Não há dia que não me arrependa de minhas decisões. Por que eu fiz? Essa pergunta sempre me vai perseguir. Não há resposta e embora houvesse não importaria porque não posso voltar o tempo atrás. Não é fácil aceitar minha condição. O chamado biológico de ser mãe não é algo que possa tirar a vontade da minha cabeça, mas devo aceitar minha responsabilidade e seguir. Luca ficou impressionado de me ver. Não temos falado porque não há nada que falar. Então só disse, espero que te melhores. Minha irmã o tem mudado ou diria que o tem melhorado. A forma de vestir se vê mais varonil, mais arrumado.
Os anos lhe sentaram bem. Luca, Sofia e seus 2 filhos vivem a meia hora daqui. Não conheço sua casa. Não quero molestá-los. Ela diz que posso ir quando quiser, mas lhe disse que é melhor que não, que esperarei a que ela venha nos visitar. Atualização final. Passaram 2 anos desde que cheguei à casa da minha mãe. Minha vida, embora mais estável, segue sendo um trabalho em progresso. O processo de terapia me tem ajudado a reconstruir partes de mim que pensei que nunca poderia recuperar. Mas não vou mentir, há dias nos quais o vazio me consome, noites nas quais não posso evitar perguntar-me o que teria sido da minha vida se as coisas tivessem sido diferentes. Um dia, Sofia veio nos visitar com as crianças. Enquanto eles brincavam no pátio, ela me tomou da mão e me disse algo que nunca esquecerei. Tu também mereces uma vida feliz, irmã. Não importa quantas vezes caías, sempre podes te levantar. Essas palavras me fizeram chorar como fazia muito tempo não o fazia. Uma tarde, enquanto preparava um bolo em casa, recebi uma chamada. Era Eduardo. Sua voz soava diferente, mais cansada. Só queria saber como estás, me disse. Ficamos conversando por quase 1 hora. Me contou que havia conhecido a outra mulher e se havia casado com ela e que, embora lhe tivesse doído me deixar, sentiu que não tinha outra opção nesse momento. Eu não podia lhe reprochar nada, só lhe agradeci por se preocupar por mim. Semanas depois, Luca e Sofia organizaram uma reunião familiar em sua casa. Foi a primeira vez que aceitei ir. Estava nervosa. Luca me saudou na entrada com um sorriso amável. Não havia rancor em seus olhos, mas tampouco alegria de me ver em sua casa. Durante o jantar, as crianças corriam ao redor da mesa rindo e brincando. Em um momento, a pequena me olhou e me disse: Tia, podes vir mais seguido. Esse simples comentário me rompeu por dentro. Hoje estou longe de ser a pessoa que era antes, mas também estou longe de ser a mulher derrotada que minha mãe encontrou aquele dia. Às vezes me detenho a pensar no passado, mas já não deixo que me consuma. E embora sei que sempre haverá perguntas sem resposta, também sei que o caminho para a redenção não tem que ser perfeito, só verdadeiro. Não negarei que sinto medo do futuro. Me aterroriza pensar o que será de mim em 10 anos mais. Me aterroriza pensar que meu final será estar sozinha. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido.